Olá, nesse Gazini, vocês estão vendo uma foto aqui ao meu lado. Essa foto é da Duane Ribeiro e do lado dela tem uma obra de arte que é um Artesini. Eu estive ontem na ação educativa no centro de Goiânia, Espaço Cora Coralina, para falar sobre arte fantástica com Edgar Franco, mas também revemos a exposição que tem lá, Antologia do Amanhã. E num dos meus gazines, vou deixar a descrição, eu tinha colocado os trabalhos de lá, inclusive o Artesini da Duane Ribeiro, que é o Red Strings. E ontem eu fiz uma rápida entrevista com ela, porque eu soube de uma notícia bem interessante. Então, exposta como obra de arte, exposto ou exposta como obra de arte, este ou esta Artesini, né? Lembrando que fanzine ele é como substantivo masculino em Portugal e aqui também, mas atualmente ele também é tido como o fanzine ou a fanzine, porque em inglês originalmente não tem, o artigo é tanto feminino como masculino, embora a raiz das palavras fan, o fan e zine, magazine ou magazine sejam um substantivo masculino, atualmente muita gente emprega o a fanzine. E aqui nós não estamos falando de fanzine, estamos falando de zine ou artesine, que seria uma ampliação, não ampliação, uma ramificação, né, do conceito de zines. Então, estamos agora com Artesini e a surpresa foi que o trabalho dela está sendo cotado a uma pessoa interessada em adquiri-lo como obra de arte. Então eu vou deixar agora a Duane falar, ela vai explicar isso tudo, e isso se confirma mais uma vez que o fanzine ou a fanzine, o zine ou a zine, tirando o prefixo fan, a pecha de que é um trabalho apenas de fã, não é mais nessas circunstâncias. Então este Artesini, ele entra realmente no contexto de uma mídia ou um objeto artístico, assim como o meu relatório e minha pesquisa de pós-doc trouxe à baila, né? E aqui se reconfirma isso. A Duane, vou deixar a fala dela de uns 5 minutos e vocês vão entender a explicação dela concernente a este Artesini de sua própria autoria. Então é isso. Bom dia, meu nome é Duane Ribeiro, sou mestranda em Arte e Cultura Visual pela FAV UFG e também sou membro do grupo de pesquisa CriaCiber, coordenado pelo CiberPagé. Eu vim apresentar a minha obra, Red String, que está aqui na exposição Antologia do Amanhã, e vim falar um pouco sobre ela, o processo e como foi um zine que virou um artesine, está instalado em uma exposição aqui no centro de Goiânia. Bom, para começar, o Cisine começou com um processo manual, ele foi feito à mão, com caneta, marca-texto vermelho, e eu comecei a construir esse zine inspirado no mito do fio vermelho, e a partir disso eu fui emaranhando e desembaraçando esses fios que percorrem as pessoas que foram importantes na minha vida e que são importantes na minha vida. No final, esse zine também pode ser aberto e esse fio percorre todo o papel e volta para a mão que aparece na primeira página, que também me representa. Como eu já expliquei, foi feito um processo manual, depois foram feitas cópias deles, e esse daqui é uma delas, só que ele assume um papel diferente das outras porque ele foi montado dessa forma, nessa instalação. Então, para essa exposição, ele foi feito impresso no formato maior, que não havia sido feito antes. E, além disso, esses fios foram colocados dessa forma, envolvendo esse agora Artesini. E esses fios também se emaranham e terminam em apenas um fio. Então, isso confere outra dimensão à obra. Essa ideia dos fios foi concebida pelo pessoal da expografia e da montagem. Em especial, eu queria agradecer ao Emanuel Barcelos, que teve essa ideia magnífica de fazer esses fios da forma que estão, ficou muito bonito.
E assim esse zine assumiu outro caráter, além do tamanho, que já era diferente dos outros zines que eu tinha feito, esses fios que agregaram imensamente à obra. Além disso, um fator que eu achei muito interessante, além da boa receptividade do público, foi que um dos colecionadores de arte daqui de Goiânia, se eu não me engano, ficou interessado pela obra. Estou aguardando o contato dele, mas só de saber que pessoas colecionadoras de arte que já estão nesse meio, que já conhecem bastante dos circuitos da arte de Goiânia e até de outros lugares, se interessaram por um artzine que está aqui exposto numa exposição no Cora Coralina, Ontologia da Manhã, e me deixou muito feliz saber desse fato. Então, acredito que seja isso. Muito obrigada. Duane, então, por curiosidade, talvez seja a primeira vez no Brasil que um colecionador de arte se interessa por um artzine, um fanzine, no caso, um artzine, que é essa instalação, que é uma obra-zine, digamos assim, né? Então, é a primeira vez, talvez, no Brasil, que a gente tem conhecimento de que um zine interessou a um colecionador de arte. Talvez, né? Não que eu saiba, pelo menos, mas quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei bastante surpresa, porque eu não esperava que um zine, um artzine, no caso, pudesse ter uma repercussão tão grande nesses circuitos, né? Inclusive o de colecionadores. Então, realmente fiquei bastante surpresa. Que eu saiba, não encontrei muitas notícias de colecionadores buscando zines ou artzines para compor suas coleções particulares e seus acervos. Então isso foi uma coisa que me entusiasmou bastante, porque demonstra que os artzines e os zines estão tendo mais visibilidade, assim como também as histórias em quadrinhos, que também acabam entrando nessa minha obra. Então é realmente muito legal. Para finalizar, vou pedir para você folhear o artzine para o pessoal ver ele sendo folheado. Essa daqui é a primeira página. Eu só não vou conseguir abrir ele aqui para vocês, mas na cópia pequena dá para fazer isso. Sim. E como vocês podem ver, o fio que está suspendendo esse zine aqui também dá uma emaranhada pelas páginas dele, que foi uma sacada muito legal da expografia. Inclusive, Gaz, eu não cheguei a comentar isso, mas esse zine não estava previsto na exposição. Eu tinha indicado apenas a obra da Imperatriz, que está ali na parede. Que é aquela HQ poética. Isso, a poética filosófica. E foi indicação do pessoal da organização e da expografia que pediu para que eu colocasse o zine aqui, o que eu também fiquei bastante surpresa. Então acabou com um resultado muito legal. Eu vi bastante gente comentando que gostou, que me deixa bastante feliz. E é isso. Tá bom, eu vou fechar a gravação com você aí do lado, vou me afastar para o pessoal ver a obra inteira ao seu lado. Da fiação lá de cima até o chão. Aí. Obrigado, Duane. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artzines, biographic zines e afins.